Eu quero falar com você nesse dia sobre vencendo o luto. Como assim, meu pastor? Que tema é esse? Segundo Samuel, capítulo 19. Segundo Samuel, capítulo 19, versículos do 1º até o versículo 10. Versículos de 1 a 10. Você vai poder acompanhar pelo telão. Segundo Samuel, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Mas independente da versão, o sentido é o mesmo. Amém, meus lindos? A palavra do Senhor nos diz, onde o tema da ministração é vencendo o luto. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo ali em pânico na cidade, como a faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que te livraram hoje a vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Preste atenção, porque isso é forte. E a vida das tuas mulheres e concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora e sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Tem vindo sobre mim desde ti e da tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber ao povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apressado diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo estava, e todas as tribos estavam também de Israel, andando ali, comentando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Meu Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui nessa tarde e noite. Muito obrigado, porque aqui está um povo, Deus, que se chama pelo teu nome. Um povo, Pai, que não está neste lugar porque não tinham o que fazer. Eles estão porque eles creem na palavra que o Senhor tem para ser liberada. Isso não tem nada a ver comigo, sou apenas um servo e um instrumento em tuas mãos. Tudo tem a ver contigo, tudo tem a ver com a tua glória e com o teu poder. Meu Deus, seja exaltado nessa tarde, noite, Pai, como até agora o Senhor já tem sido. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, e que o Senhor venha curar vidas e corações, segundo o teu poder e segundo a tua glória. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. Oh Deus maravilhoso, mais forte. Aleluia. Meus lindos, quando nós falamos de luto, porque o tema da ministração é vencendo o luto, a primeira coisa que vem às nossas mentes é o luto da perda de um ente querido para a morte. Mas segundo a psicologia, o luto se trata de uma perda em todos os sentidos.
de mudanças que nós enfrentamos, de ciclos que nós passamos. E muitas vezes são dolorosos para nós, são difíceis. Por quê? Porque você já estava habituado, falando aqui, tratando da questão de um trabalho, você já estava habituado com aquele campo de trabalho, e de repente você está deixando um emprego de 15 anos, para ter um novo emprego, mesmo sabendo que talvez seja o melhor para você. Sempre existe o apego emocional às pessoas. Às vezes até a criança, ela passa, segundo a psicologia, o luto de sair de uma escola e migrar para outra escola, porque ela deixa amigos, ela deixa os seus coleguinhas, ela deixa a convivência da sala, ela deixa a convivência da escola, e ela vai para uma outra escola. Até o luto de uma professora que ela gostava muito, e de repente a próxima não será mais a mesma. Então tudo na vida desde criança é uma reconstrução e uma desconstrução, onde nós saímos de um ciclo e nós entramos em outro ciclo. Luto é perda. Se falando de morte, você perde uma pessoa, e esse é o pior luto que alguém possa enfrentar. É quando você perde uma pessoa e tem a esperança da vida eterna, mas sabe que ela não voltará mais para estar conosco aqui nessa terra. Mas dentro da psicologia, tudo é encarado como luto, e lutos precisam ser vividos. Lutos precisam fazer parte de ciclos da nossa vida, mas precisamos passar por esses lutos. Saudades sempre existirão na nossa memória, nas nossas mentes, de coisas boas que nós vivemos e de coisas ruins. Eu sempre aprendi que saudade carrega consigo dois nomes: alegria e tristeza. Alegria pelas coisas boas que nós já vivemos, e tristeza porque nós não temos mais essas coisas boas do passado no nosso presente. E nós temos que lidar, dependendo do temperamento da pessoa e daquilo que ela já enfrentou na vida, ela consegue superar mais rápido, ela consegue dar um giro na sua vida de 180 graus, porque ela já aprendeu com tudo que passou a ter ferramentas de defesa. Já existem outras que estão passando de maneira mais verdinha, ou até o temperamento da pessoa faz com que ela se apegue mais a uma igreja, às circunstâncias. Muitas vezes você se entristece com algo que você vê em uma determinada igreja, mas você vai para outra, você vê que só muda de endereço. Os problemas são os mesmos, porque você lida com o ser humano. Se você hoje se relaciona com amigos diferentes, você pode ter alguém que tenha mais empatia com você e você com aquela pessoa, mas só vai mudar de endereço, porque é ser humano e vai errar com você também, por mais que você crie expectativas. Então, de maneira geral, o luto se trata de perdas que nós enfrentamos, de ciclos que mudam, de passagens que acontecem na nossa vida, de estações que hoje estamos na primavera, amanhã estamos vivendo o inverno. Mas eu quero dizer para você que todos os processos da nossa história, eles passam. O luto também passa. Você não vai ter amnésia, mas você vai recordar de algumas coisas, ou até ter saudade delas, sem dor. Quantas e quantas vezes eu já passei em frente de chácaras e fazendas que o meu pai já teve, o meu avô já teve, e recordei ali a minha infância, o quanto eu brinquei com os meus irmãos, o quanto eu estive ali, e de repente veio aquela saudade, mas não mais a dor, porque a gente aprende que tantas pessoas passam pela nossa vida, tantos lugares. Quem é que não tem saudade da casa antiga que morou, da casa de infância? Talvez se alguém aqui entrar no sítio que já morou, na casa, e recordar os irmãos, a mãe, o pai, recordar ali as brincadeiras que tinha no terreiro, né? Brincadeiras que hoje eu não vejo existirem mais bolinha de gude, e você brincava de barra-bandeira, é muito raro hoje em dia, porque estamos em um mundo onde a atualidade é o game, é a internet,
e também não existe mais tanta segurança dos nossos filhos brincarem em rua, a não ser se morarmos em um condomínio, em um lugar que seja mais protegido. Mas é interessante que todos nós temos um pouco de saudosismo na nossa mente e na nossa memória e no nosso coração. E entrando dentro do texto, Davi foi levantado para reinar e governar sobre Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém que, por mais que ele tivesse erros, ele tinha um coração inclinado e quebrantado diante do Senhor. E ele sempre disse, o Salmo 51 retrata muito bem o seu coração: meu Deus, eu poderia trazer para o Senhor ofertas e sacrifícios, mas delas o Senhor não se agradaria. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E ele diz: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E ele falou isso quando ele havia pecado. E é interessante que Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus e ter um coração quebrantado, ele sempre foi um homem que entendeu que não podia andar só. Tanto precisava de valentes com ele, como também de mentores ao lado dele. Respeitava demais, enquanto ele viveu, Samuel. Respeitou a unção que estava sobre Saul. Honrou a aliança que tinha com Jônatan, filho de Saul. E a palavra do Senhor sempre mostra ele com esse coração liberal. O que ele fez por Mefibosete para cumprir uma aliança. Mas ele foi um homem que teve muitas mulheres e teve muitos filhos, e não conseguiu administrar a sua casa. Não conseguiu dar atenção devida a todos os seus filhos. Por quê? Porque era um homem de muitas guerras, de muitas batalhas. Isso não justifica os seus erros. Mas Davi, ele foi muito mais rei do que pai. Ele foi muito mais valente do que um homem pacífico junto aos filhos. A época, a gente pode hoje até apedrejá-lo, mas a época exigia isso. Porque a inveja que havia de Davi era muito grande. Porque durante o seu reinado o Senhor era com ele. E ele vencia todas as batalhas. Contra os filisteus, amorreus que se levantavam contra o povo de Deus. Os seus valentes eram fiéis a ele. Mas Davi tinha um mentor. Alguém que não aparecia como ele. Mas era alguém que era comandante. Era alguém que estava perto dele. E era alguém que falava a verdade para ele. Era alguém que abria a boca e falava até aquilo que era duro ao coração de Davi, mas mesmo assim ele se submetia ao que Davi ordenava. E esse homem se chamava Joabe. Diz a palavra que certa vez Davi, ele quis levantar o censo em toda Israel, porque há muito tempo não houvera mais mortes, e ele queria levantar um censo orgulhoso, porque as vitórias haviam chegado. Só que aquilo foi mal aos olhos do Senhor, porque isso mostrou a vaidade no coração de Davi e o orgulho. E Joabe chegou para ele e disse: o Senhor já te colocou, Davi, em uma posição de poder. O Senhor já te entregou o reinado desse lugar. Não é necessário isso, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Satanás, querendo se levantar contra a nação de Israel, induziu Davi a querer fazer isso. E foi uma das poucas vezes que Davi, tanto nessa circunstância, como também com Batseba, quando ele não só adulterou, mas mandou matar o marido de Batseba, insistiu em seguir o seu próprio coração. E ali ele pagou um alto preço, onde toda uma nação começou a ser atingida por uma peste. O Senhor ainda trouxe opções para ele. Só que Joabe disse: isso não é necessário, não faça isso. Mas mesmo assim Davi prevaleceu em cima da palavra. E Joabe também entendia a autoridade que estava sobre Davi. Então ele decidiu obedecer. Só não contou uma das tribos, mas as demais ele contou. E diz a palavra que Absalão, que era filho de Davi, ele não tinha acesso diretamente ao pai. Ele queria falar com o pai. Nada justifica a sua rebeldia e a sua rebelião e o que ele fez. Mas uma coisa é verdade: Davi não teve bom êxito na sua casa. Não adianta você ter vitórias do lado de fora e ser um fracassado
do lado de dentro. Não adianta eu ser pastor de uma igreja e não ser pastor da minha esposa e das minhas filhas. Não adianta eu honrar o povo e não honrar o meu pai e a minha mãe. Então, nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos, mesmo tendo defeitos e falhas como todos vocês. Não sou diferente, não sou melhor. Sou alguém que olha para Jesus e todos os dias crucifico a minha carne porque quero refletir a glória de Deus. Amém? Então é interessante que houve uma rebeldia por parte de Absalão e uma rebelião aqui em 2 Samuel, a partir de 2 Samuel capítulo 15. Como ele não tinha acesso ao pai, e era difícil chegar até o pai, então ele tinha essa lacuna no seu coração, e ele começou a se rebelar. A destruição na família de Davi era muito grande, houve incesto, um irmão matou o outro, e de repente, com muitas mulheres, concubinas, e muitos filhos, diz a palavra que Absalão se levanta, e ele fica na porta de Jerusalém, dizendo para as pessoas: vocês não têm um rei que te ouçam, porque Davi estava tanto nas batalhas, como também estava atendendo as pessoas, mas ele não podia dar conta. Uma pessoa que estava na posição de Davi não podia dar conta de tudo, então existem vantagens e desvantagens. Então de repente Absalão, ele se levanta, e ele começa a convencer parte do povo de que Davi não era o melhor rei, de que Davi não era o melhor pastor daquelas ovelhas. E de repente ele começa a mostrar as debilidades. E é impressionante como as pessoas muitas vezes elas começam a se concentrar mais naquilo que não presta do que naquilo que presta. Elas começam a se concentrar muito mais no que você faz de ruim do que naquilo que você fez de bom. Você construiu uma história com as pessoas, você construiu um legado com as pessoas, e de repente, talvez por uma debilidade, aquela pessoa vai pegar o que de negativo aconteceu e ela vai desconstruir tudo. O ser humano não é um erro, ele é a sua personalidade, ele é aquilo que Deus o formou para ser. Um erro de percurso sempre vai existir, ou vários erros. Eu olho para trás e como eu me arrependo de tantas posturas e atitudes que eu já tive. E eu digo: meu Deus, até um ano atrás, até um mês atrás, eu digo: por que eu agi assim? Por que eu fiz assim? E todos nós estamos em crescimento. Só que Absalão, por Davi também amá-lo como pai, ele se rebela, e ali a nação se volta contra o rei, e só aqueles que ficam com o rei fogem para o deserto. Davi, ele enfrentou todo mundo, mas ele não queria enfrentar o seu próprio filho. Isso colocou exatamente ali em perigo as suas outras filhas, os seus outros filhos, as outras mulheres e concubinas, porque Absalão estava disposto pela sua revolta a destruir tudo aquilo que apoiava Davi, ou todos aqueles, exatamente para tomar o reinado para si. Só que Davi, ele era muito amado, e no deserto, um dos homens que você vai ver nesse mesmo texto à frente, sustentou Davi, foi Barzilai. Ele era um homem próspero, ele levou para Davi queijo, ele levou ali cobertas, ele levou bacias no deserto, e ele abençoou Davi como ele poderia abençoar. Só que de repente, as pessoas não aceitavam que Davi não estivesse na posição que Deus o colocou, porque quem era o pai era ele, quem era ungido era ele. Aí o que é que as pessoas fazem? Elas começam a criar uma emboscada contra Absalão, para que os outros vivessem pela estrutura de Absalão, que não era mais o mesmo. Até quando você olha para uma pessoa e diz: essa pessoa não é mais a mesma, não porque ela mudou para melhor, mas para pior, e nada conseguiria tirar, a não ser o que eles fizeram, Absalão do poder. Então Absalão foi pego e foi morto. Davi, sabendo disso, ficou arrasado como pai. Isso era uma vitória para Israel, isso era uma vitória para os demais filhos e filhas, isso era uma vitória para os servos e servas, mas para um pai, isso era uma derrota, porque o seu filho morreu.
Mas ao mesmo tempo, a atitude desse filho condicionou Davi a perder o trono, a sair da posição que Deus o colocou, a colocar em risco as outras pessoas. Então Davi, ele volta para Jerusalém, Israel, e no palácio ele não se assenta no trono. Ele vai viver o luto da perda do seu filho. Ele vai chorar, ele vai prantear, ele vai sofrer. E de repente a Bíblia diz que a vitória, onde todos podiam voltar, o rei podia voltar, se tornou na derrota. Expliquei tudo até agora. Fala para o seu irmão, diga: o pastor vai começar a pregar agora. Amém? Amém ou não amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Vamos aprender como é que a gente vence o luto. É muito fácil você chegar para uma pessoa, quando você não ama como ela ama, quando você não passa pelo que ela passou, quando você não sente o que ela sente ou sentiu, e dizer: esqueça. Esqueça que um dia você já foi próspero. Deixe isso para lá. Esqueça que um dia você pôde ter tal carro. Esqueça esse amigo. Esqueça essa amiga. Por mais que você tenha sofrido muito, mas para uma mãe, filho é filho. Uma vez eu acompanhei algo dramático, e eu vi um policial chorando, onde foi morto um jovem por causa da criminalidade, e a sua mãe estava chorando. E perguntaram por que ele estava chorando. Ele disse: eu não estou chorando por ele, eu estou chorando por ela, porque ela não tem nada a ver com isso. Ela é mãe. Ele errou, ele é um criminoso, mas ela é mãe, ela está pagando um preço que ela não merecia. Então de repente, quando você olha para alguém e diz: por que você sofre por causa desse relacionamento? Por que você sofre por causa da antiga igreja? Por que você sofre por causa disso? Só que aquela pessoa, por mais que ela tenha sofrido também, haviam dois sentimentos: de revolta, de que a coisa estava errada, mas que ao mesmo tempo havia amor. É como filho. Quem é pai e mãe aqui sabe, quando o filho erra, dá vontade de você pegar. Eu lembro que quando Lorena se perdeu no shopping, que nós a encontramos e eu fiquei praticamente em pânico. Quando eu achei ela, eu não sabia se eu dava uma lapadinha ou se eu abraçava, beijava, e graças a Deus eu fiz a segunda coisa. Mas porque quando você encontra que ela já era grandinha, eu disse: não saia daqui. Veio a mistura da revolta. A mesma coisa é o marido e a mulher. Amorzinho, eu te amo, você é o amor da minha vida, é o príncipe. Mas tem hora que o homem ou a mulher faz uma raiva que dá vontade de você dizer: desapareça da minha frente, senão eu vou fulminar você com os olhos. Eu não é? Depois que a raiva passa, vem cá, meu amor, você é o amor da minha vida. Isso é com filho, isso é com patrão, isso é com irmão. Arenga de irmão, meu Deus, se deixar, arranca os cabelos. Você quer arrancar os cabelos do seu irmão, agora deixa alguém tocar no seu irmão, que você bate em todo mundo. Eu não é? Mexeu com ele ou com ela, mexe com você também. Você quer falar, mas não quer que os outros falem. Estou mentindo? Não é assim com quem nós amamos? Você quer repreender, mas não quer que os outros repreendam. Então é desse jeito. Então eu não posso chegar e julgar Davi, mas ele estava em luto. Só que as pessoas, elas esperavam outra postura do rei. E aí? Como lidar com o luto quando existe sentimento? Como lidar com o luto onde a saudade é muito grande? E alguém chega para você e diz: você não é um homem de fé? Você não é uma mulher de fé? Por que você ainda está assim? Por que você luta contra a depressão? Deus já tem te dado tanto. E às vezes você olha para você e diz: meu Deus, será que eu estou buscando a Deus pouco? Será que o erro está em mim? E de repente, Joabe, quando sabe da realidade de Davi, pela liberdade e afinidade e intimidade que ele tinha, ele entra dentro do ambiente de luto de Davi.
Diga para o seu irmão, diga: segura porque é forte. Primeiro princípio, como vencer o luto. Fala para o seu irmão: você precisa de pessoas que te amam e te confrontem. Fala com fé para o seu irmão: você precisa de pessoas que te amem e te confrontem. Não deixe eu ficar aqui, eu tenho que viver esse luto. Vai viver, vai chorar, mas vai chorar na igreja. Em casa não fica não. Não, eu não quero comer não, eu quero viver o luto. Vai viver o luto, mas vai viver de barriga cheia. Que eu não vou perder. Minha mãe, quando perdeu meu avô, ela chorando, prostrada, eu disse: a senhora tem uma mãe, tem irmãos e tem 3 filhos para criar, vai se levantar da cama ou não? Minha avó, quando perdeu a minha tia, ela disse: a dor está muito forte, mas eu tenho mais 8 filhos, eu tenho muitos netos. A psicologia diz que uma pessoa que se suicida, por mais que seja um quadro terrível, dentro da psicologia é um ato de egoísmo, porque não pensa na dor daqueles que ficam. Então, de repente, Joabe entra, porque a Bíblia diz que o povo se questionou. Por quê? Porque a vitória se tornou derrota. E ele ficava: Absalão meu filho, Absalão meu filho. E todos tiraram Absalão. É interessante, Davi, como pai, não queria perder Absalão, mas Absalão estava disposto que o pai está cortando meu microfone, que o pai morresse, para ele poder estar no poder eternamente, sempre ali, enquanto ele vivesse. Mas é interessante que Davi começou a sofrer. Aí entra Joabe para falar a verdade. Aí você pensa que alguém vai chegar e vai dizer assim: o bichinho de Elinho, o filho morreu. Aí de repente vem uma pessoa que te ama, ele. Como disse Joabe aqui: Davi, eu estou com você desde a sua mocidade. Faz tempo que eu estou aqui do seu lado. Aí uma pessoa está chorando, não, ela está certa, deixa ela sofrer. Aí chega Joabe e diz: você nos decepcionou. Peraí, é meu filho, você nos decepcionou. Você agindo assim, parece que você não valoriza quem te ama. Você queria Absalão vivo, sendo teu inimigo, mesmo sendo teu filho, e queria mortos, as mulheres, os outros filhos. Quer dizer que se todo mundo estivesse morto, será que é a pilha? Quer dizer que se todo mundo estivesse morto e ele estivesse vivo, para você estava tudo ok. Ele leva um choque de realidade. Para vencer o luto, você tem que ter alguém que te arranque da caverna. Agora vamos fazer algo sem quebrar o braço do seu irmão. Isso é profético. Pega na mão do seu irmão, depois você vai sentar. Diga: levante. Vá, levante seu irmão aí, levante para ele ficar de pé. Diga: pode levantar. Olha para o seu irmão, diga: não quero você prostrado não. Diga: engula o choro. Quem já ouviu isso na infância? Minha mãe fazia isso. Ela dava uma lapada e dizia: engula o choro. Diga para o seu irmão: engola o choro. Deixa eu chorar, mas chora baixo. Aí eu ficava chorando para dentro. Pode sentar agora. Ele chegou e ele confrontou. Primeiro princípio é esse: se você andar com gente que alisa você e sempre deixa você na caverna, você nunca vai sair dela. Por quê? Porque isso pode parecer bom, mas depois de tudo que eu passei, eu já vi que o pior sentimento do ser humano é o vitimismo. Eu sou coitado, ninguém me ama, ninguém me quer. O que é isso? Você não é cauda, você é cabeça. Você não nasceu para estar embaixo, mas em cima. Você, preste atenção, a expressão que nós temos: o Rei dos Reis
vem do original de que Deus nos considera reis, e Ele é o rei dos, Ele é o rei dos. Diga, você tem descendência real. Diga para o seu irmão, obrigado meu lindão. Vamos abrir, diga, você tem descendência real. A ministração está tão forte que até os microfones aqui estão querendo entrar em luto, mas já estão saindo tudinho, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, diga, você tem descendência real. Segundo princípio, para vencer o luto, a mesma pessoa que te confronta, ela te leva para o teu lugar de origem. Isso é revelação, como Davi, volta para o trono. Diga para o seu irmão, Deus te quer no centro da vontade dEle. Você era um guerreiro e continuará sendo. Você era uma mulher valente e continuará sendo. Você amou sua família, você chegou até aqui, você trilhou uma jornada difícil, e o Deus que te conduziu em vitória até aqui, vai continuar te conduzindo, porque Ele é fiel. Então assuma a posição que Deus te colocou. Pastor, está doendo, eu sei, eu estou sofrendo, eu sei, eu só vou para a igreja para chorar, eu sei, mas Deus está dizendo nessa noite, para vencer o luto, volta para o trono. O que isso significa? Volte para o centro da minha vontade. Doeu a decepção, doeu isso, doeu aquilo, mas volte a amar, perdoe, recomece. Enquanto você fica, mas fizeram isso, eu vou me vingar. Acaba com isso. Quem não amar, quem não abraçar nessa geração não vai sobreviver. Diga para o seu irmão, diga, vença o luto, voltando para a sua posição de origem. Por que Joabe era com Davi e o amava? Porque ele diz, volte para o trono. Detalhe, uma ameaça ainda, porque senão você vai ficar só. Tem gente que está querendo. Já tive pessoas que saíram de perto de mim pelo meu vitimismo. Eu já perdi pessoas. Diga para o seu irmão, ou você melhora. Ninguém aguenta não, gente. Só problema, só bronca. Vamos rir um pouquinho. Só fala naquele assunto. Fala para o seu irmão. Diga, mude meu irmão. Diga, mude meu irmão. Ele foi ameaçado. Está igual uma mulher que diz, só a minha mãe, eu cuido dela, mas ela não quer tomar banho, a idade está avançada. Eu disse a ela, se a senhora não for para o chuveiro, eu vou trazer o balde aqui, vou lhe dar banho na sala, vou molhar tudo, mas vai tomar banho. Diga para o seu irmão, é na pressão. Tem que ser. Tem gente que tem que levar um choque de realidade. Por quê? Porque está dormindo. Mas está doendo. Quem é que não passa pela dor? Você está pensando que o irmão que está perto de você não tem que levantar cedo também para trabalhar? Não tem conta para pagar? Não tem cartão para pagar? Cada um na sua particularidade vive suas dores e os seus desafios, sim ou não? Volte para o trono. Diga para o seu irmão, volte para a posição que Deus lhe colocou. Terceiro e último princípio, para vencer o luto, não só se assente no trono. Do que adianta pastor André chegar aqui, pastor, vai para o altar, lá é o teu lugar, pronto, já estou na posição. Não, pastor, é para pregar, pastor, é para falar, é para agir, voltar para a posição. Aí Deus está me dizendo, volta para a igreja, para ficar só como ouvinte, não. É para chegar na segunda e colocar em prática. É para chegar na terça e colocar em prática.
Joabe disse: volte para o trono e fale ao coração do povo. É para falar, é para ter atitudes, porque a fé sem obras é morta. Sai de um culto avivado: ah, meu pastor, estou passando por isso, eu sei, mas creia no que Deus pode fazer. Ah, isso morreu na minha vida, eu estou de luta, eu creio, mas você tem mais filhos, mais filhas, tem descendência, a promessa de Deus está sobre você. Fala para o seu irmão, diga: levanta a cabeça. Misericórdia, ele não quer nem falar, quanto mais levantar a cabeça. Falou bem fraquinho, diga para o seu irmão: levanta a cabeça. Diga: levanta a cabeça. Se é para pegar no instrumento, toque. Se é para pegar no microfone, pregue ou cante. Se é para trabalhar, trabalhe. Se é para amar, ame. Assuma a posição de Deus, mas com atitude. O povo estava sem entender, em conflito. Lá vem todos, nós ungimos Absalão, o rei está no trono. E de repente ele começa a falar ao coração do povo. Diga para o seu irmão, diga: abra a sua boca. Pastor César, o encontro com a graça aconteceu para o povo chegar e ficar calado, foi? Não, né? É para falar do amor de Deus e levar outras pessoas, sim ou não? Você evangeliza alguém para depois transferir. Você sabia que a responsabilidade de multiplicar a igreja não é nem do pastor, é da ovelha, porque ovelha gera ovelha. É você que convida pessoas para vir, convida amigos para estarem aqui. Você sabia disso? Então muitas vezes a gente precisa entender, tá doendo, tá, mas nós passaremos por essa dor juntos, até porque nós temos o pastor dos pastores. Por isso que Davi, ele disse, deixa eu dizer uma coisa para você, historicamente, Davi e todos os outros escreveram muitos salmos após momentos de dores. Está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolarão. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Deus não tem uma medida limitada, Ele tem uma medida transbordante para mim, tua vida, para mim e para a sua vida. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia. Se é para Ele, pode ser mais forte. Ele é grande, Ele é grande. Sim, pode assobiar, faz valer a pena. Vamos superar esse luto. Passou, perdi, mas ganhei também. Aí vem Jesus lá na frente e diz exatamente o que fecha tudo isso: quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Se um grão de trigo caindo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produzirá muitos e muitos frutos. O luto pode ser a pior experiência do ser humano, mas Salomão também disse que há mais aprendizado na casa do luto do que na festa. Isso não é uma apologia ao luto, é dizendo a você que você pode superar o que você está passando. É dizendo a você que você pode dar uma guinada e uma girada de 180 graus na sua vida. É dizendo a você que você pode blindar os pensamentos que Satanás envia para a sua mente, que tentam te destruir. É dizendo a você que você pode reassumir o seu ministério, porque o tempo chegou. É dizendo a você que você pode acreditar nos sonhos e nos projetos de Deus para a sua vida profissional, porque o Deus que cuida de mim, de você, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero falar algo de Deus para alguém que está em casa, e podemos acender as luzes, em nome de Jesus.
Porque eu creio que o nosso Deus é aquele que fala, é aquele que brada, e quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Esse luto que você está passando e enfrentando, ele pode ser superado. Entenda uma coisa: Davi superou o luto, ele superou a morte. Você pode superar também. Sabe por quê? Porque o Deus que cuida de mim e de você, Ele é aquele que passa conosco, ainda que estejamos no vale da sombra da morte. Ele está conosco, Ele faz ali o nosso cálice transbordar. Ele anda conosco em pastos verdejantes. Agora não espere pelas pessoas o que depende de você. Deus já colocou um potencial, Deus já colocou algo nas suas mãos. Você agora precisa se apropriar e avançar e acreditar no que Deus tem contigo e naquilo que você tem com Ele. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Podemos amenizar as luzes, amém? Aleluia. Meus lindos, é possível vencer o luto, sim. Às vezes você está lá no seu lugar, dizendo: meu Deus, está doendo tanto. Quem não chega na igreja com dores? Esse é o hospital espiritual para todo mundo entrar. Pecadores nós somos, falhos nós somos. Mas eu quero que você entenda que luto é um lugar de passagem. Mas 3 princípios básicos. Receba o confronto de quem te ama. É porque essa pessoa não quer que você continue como você está. Ela não passa a mão na sua cabeça como você gostaria. Não é porque ela está sendo dura com você, é porque ela sabe que você pode dar muito mais do que o que você já deu, e que você pode fazer da sua dor um grande testemunho nas mãos do Senhor. Quantas vidas não serão ajudadas e abençoadas através do seu testemunho? Segundo princípio, volte para o seu lugar de origem. Tantas coisas morreram na sua vida e ficaram para trás, mas toca no seu irmão e diga assim: você continua vivo. Diga: você continua viva. O chamado de Deus contigo continua vivo. A promessa continua viva. A palavra continua viva e eficaz. Nosso Deus é o Deus de unção, de poder, de graça, de perdão, de exortação, de repreensão. Ele age como quer, do jeito que quer e da maneira que quer. E terceiro princípio: não só esteja no centro da vontade de Deus, mas faça valer a pena o estar na igreja. Vamos celebrar 15 anos. E esses 15 anos não tem a ver comigo. Não é uma festa do pastor André. Não é uma festa dos pastores. Nós vamos celebrar o mover de Deus durante 15 anos de história. Quando nós chegamos aqui em muitos cultos, tínhamos que baixar as portas porque não conseguíamos cultuar por tantas coisas que aconteciam lá fora. E hoje nós podemos viver uma nova realidade. Alguém pode me dizer onde é a antiga Rua da Má Fama? Porque ela não tem mais uma má fama hoje. Eu não vejo nada no jornal sobre essa rua, a não ser que tem uma igreja chamada Encontro das Águas, que muitas vidas têm sido salvas pelo poder de Deus. É isso que eu ouço falar. Você escuta falar no jornal da criminalidade dessa rua? Tem? Qual é a má fama? Fica na má fama. Aí você vai dizer assim para a pessoa: ex-má fama. Diga para o seu irmão: o luto passou. Diga: o luto passou. E há quase 10 anos o Senhor disse: vão para lá. E tudo que Deus fez e continuará fazendo, com o pastor André, sem o pastor André, tudo tem a ver com ele, porque é a glória dele. Olha para o seu irmão e diga: Deus não parou. Diga não à dor.
Fala para o seu irmão, diga não à dor. Diga não ao desânimo. Diga não à tristeza. Pega na mão do seu irmão e diga: se alegre no Senhor, porque a alegria dele sempre foi e sempre será a tua, a minha, a nossa força. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Davi só saiu do luto por causa de Deus e porque existia um Joabe na vida dele. Se for para fazer pressão, eu vou fazer, mas nós estiveremos de pé novamente. Amém por isso? Essa é a missão da igreja. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.